Fala pessoal, beleza? Giba na área mais uma vez para mostrar um joguinho bem legal e bem divertido que é o Chaves Confusões na Vila. Isso. O Chaves Confusões na Vila, ele está sendo publicado pela Galápagos com parceria da Ludofan e é um jogo para 2 a 5 jogadores com duração aproximada de 20 minutos e com idade indicada a partir de 8 anos de idade. Eu estava em uma loja aqui perto de casa e assim que eu vi o jogo, eu já peguei, né? Acabei nem vendo como que era o jogo em si, fui ver só depois em casa, quando eu assisti um vídeo, depois li o manual de regras, né? Eu achava que era um jogo bem infantilizado, mas não é não. Ele requer bastante tática, estratégia. É um jogo bem interessante. Eu acho que vocês vão gostar. Então, fica aí para aprender mais um joguinho legal que é o Chaves Confusões na Vila. Bom, então esse aí é o conteúdo da caixa do Chaves Confusões na Vila. E como vocês podem ver, basicamente ele é composto de cartas. Então nós temos aqui ao todo 55 cartas, sendo 6 cartas da Popes, 6 da Dona Florinda, 6 do Sr. Barriga, 6 da Dona Clotilde, 6 do Professor Girafales, 6 do Chaves, 6 do Kiko, 6 do Nhonho e 6 do Seu Madruga. Então são 9 personagens vezes 6, 54, e mais a carta de jogador inicial, que é a carta 55. O verso delas é esse aqui. Tem o Kiko, Chaves e o Nhonho, e essa arte aqui com o Chaves aqui embaixo. E temos também aqui é mais um folheto, né? Não é o mesmo tipo de papel. Esse aqui parece que é um pouco mais grosso ou não? Parece que é um pouco mais fininho esse aqui. É um folheto aqui da Galápagos. Descubra mais surpresas da Galápagos nos dois lados. E também temos aqui o manual. Manual bem explicadinho, ilustrado, muito bem elaborado. Até aqui no final tem uma referência rápida para os 3 modos. Bem legal. E, assim, só uma visão geral, né? Aqui, eu coloquei até em ordem de pontuação. Esse número, ele representa a pontuação no jogo. Então tem uma carta aqui, que a pontuação é a menor, que é a da Popes, 1. E aqui tem o Seu Madruga, que tem a pontuação maior, 5. E aí temos 2 cartas com pontuação 2, 2 com pontuação 3, e essas 3 com pontuação 4, que mais para frente vocês vão ver, por conta da ação dessas cartas, que, né, tem um propósito aí das 3 terem o mesmo valor, certo? Então, esse aí é o conteúdo da caixa do Chaves Confusões na Vila. Bom, eu vou aproveitar essa configuração aqui da mesa para explicar o que é que cada uma das cartas faz e o que significa cada um dos campos. Então vamos lá, vou começar aqui primeiro pela Popes. Vamos ver se vai focar, acho que sim, né? Então nós temos aqui o nome do personagem, no caso a Popes, e embaixo o bordão dela, que é "Conta tudo para sua mãe, Kiko". Então, para cada personagem vai ter o nome e o bordão.
nós vamos ter aqui na direita os símbolos de busca, que no caso aqui da Pops é o Chaves, o Kiko e o Nhonho. Nós temos aqui no centro a ilustração do personagem. Aqui em cima nós temos a pontuação, que no caso da Pops é 1. E aqui embaixo nós temos a ação, acompanhado aqui do ícone da habilidade. Então o que faz aqui a carta da Pops? Você pega uma carta de Chaves, Kiko ou Nhonho na frente de outro jogador e coloque na sua frente. Então tem o ícone aqui da habilidade que representa aqui na carta laranja o Nhonho, né, que está aqui em laranja, o vermelho é o Kiko e o verde é o Chaves. Então é aqui para ilustrar o que faz a ação. Então esses são os campos das cartas. Agora tem, por exemplo, aqui na Pops não tem o ícone de fuga, que, por exemplo, já vou adiantando aqui a Dona Clotilde, tem aqui, né, na parte da esquerda, tem os ícones de fuga. Aqui mais para frente eu vou, na hora de explicar o jogo, eu vou falar qual que é a diferença aqui do ícone de busca para o ícone de fuga. Mas por caso aqui da Dona Clotilde, por exemplo, tem como ícone de busca o Seu Madruga e como ícone de fuga o Chaves, o Kiko e o Nhonho. Bom, já aproveitando que eu estou com ela aqui, já pulando aqui as cartas de número 2, temos a Dona Clotilde com o bordão "É você, Satanás?", aqui embaixo, e como ação, cancele o efeito da carta Seu Madruga, que nós vamos ver mais para frente, jogada contra você e a pontue junto com Dona Clotilde. Então tem o íconezinho aqui da habilidade dela. Então, e pontuação número 3. De pontuação número 2, nós temos a Dona Florinda Seu Barriga. Então a Dona Florinda está aqui com o bordão "Que milagre o senhor por aqui", né? E como ícones de busca tem o Professor Girafales, a Pops e o Seu Barriga. E aí a ação dela é: se estiver com o Professor Girafales na mão, jogue e pontue as 2 cartas. E aí tem a habilidade aqui, o ícone de habilidade, o coração, né? E para quem não conhece o seriado, né, Dona Florinda e o Professor Girafales são apaixonados um pelo outro. Também com pontuação número 2, temos o Senhor Barriga, que como bordão tem aqui "Pague o aluguel", cobrando aqui o Seu Madruga, né? Como ícones de busca temos o Seu Madruga, a Dona Clotilde e o Professor Girafales. E como ação dessa carta, pegue uma carta aleatória da mão de qualquer jogador e pontue imediatamente para você. E aí tem aqui o iconezinho, né, pegando a carta de outro jogador. E aí temos o Professor Girafales, também com valor número 3, igual a Dona Clotilde. E o que diz aqui no bordão é o "tá, tá, 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 tá". E como ícones de busca, Dona Florinda, Pops e Seu Madruga. E como ação, se estiver com a Dona Florinda na mão, jogue e pontue as 2 cartas e o coraçãozinho. Ou seja, né, tem a mesma ação do que o da Dona Florinda. Então, esse aí é o Professor Girafales. E aí, o Chaves, o Kiko e o Nhonho, eles têm uma interação meio que incomum. Vamos ver aqui, por exemplo, na do Chaves, né, com seu bordão "Foi sem querer querendo". Então, tanto o Chaves quanto o Kiko quanto o Nhonho, vocês vão ver que eles têm o Seu Madruga como ícone de fuga. E aí, como ícone de busca,
o Chaves ele tem o Kiko, o Nhonho e o Professor Girafales. E aí, se você baixar essa carta na sua frente, né, se você juntou com o Kiko e com o Nhonho, você pontua as 3 cartas. Então, se você tiver as 3 cartas baixadas, você pontua as 3 cartas. Então, né, valor número 4, assim como para o Kiko e para o Nhonho, né, vamos ver o Kiko aqui, o bordão, você não vai com a minha cara, e como ícone de fuga, né, o seu Madruga, como ícone de busca, Chaves, Nhonho e Dona Florinda. Mesma coisa, né, se baixou a carta na sua frente, junto com o Chaves e com o Nhonho, pontua as 3 cartas, né, e temos aqui o mesmo símbolo né, o ícone de habilidade que o Chaves e o Nhonho. Então, se você faz as 3 cartas, você ganha a pontuação das 3 cartas. Mesma coisa o Nhonho, com 4 pontos, com o bordão olha ele, olha ele, olha ele. Ícone de fuga, seu Madruga. Ícone de busca, Chaves, Kiko e Senhor Barriga. Se juntar com as cartas do Chaves e do Kiko, você pontua as 3 cartas. E finalmente, temos aqui o seu Madruga, com o seu bordão. Que foi, que foi, que há? E 5 pontos, ele vale. Como ícones de busca, tem o Chaves, o Kiko e o Nhonho. E como ícone de fuga, temos a Dona Florinda, a Dona Clotilde e o seu Barriga. E aí, a habilidade dele aqui né, a habilidade do seu Madruga é: pegue uma carta da pilha de pontuação de qualquer outro jogador e pontue para você. Então tem o ícone aqui da habilidade, pegando a carta de alguém, né? Então tem aquela questão da carta da Dona Clotilde, né? Que cancela o efeito. Então agora eu vou mostrar as duas juntas, né? Se por acaso alguém jogar, né, executar a ação aqui de pegar uma carta da pilha da pontuação, se por um acaso a pessoa tiver a carta da Dona Clotilde, ela pode usar para cancelar esse efeito de pegar a carta de pontuação, certo? Então, só para vocês já irem sabendo o que cada uma faz, para na hora do jogo ficar mais fácil. E temos aqui também a carta de jogador inicial, que para 2 dos 3 modos que eu vou mostrar, ela é utilizada, tá? Então é uma carta de jogador inicial, certo? Então vamos aprender agora como é que se joga o Chaves Confusões na Vila. Bom, como de costume aqui no canal, eu indico a utilização dos plastiquinhos, também conhecidos como shields ou sleeves, para você tanto proteger as cartas quanto para você embaralhá-las, né? Porque senão você acaba com o tempo danificando aqui, principalmente as bordas, então acaba sendo melhor. Eu coloquei aqui, por exemplo, nessa carta aqui, né? Dá para ver pelo reflexo, mas na hora de explicar eu vou fazer sem esse plastiquinho justamente para não dar esse reflexo nas filmagens aí e não atrapalhar a visualização. Mas no caso aqui do jogo do Chaves, são utilizadas 55 cartas e para esse jogo você tem que utilizar esses plastiquinhos no tamanho de 80 milímetros por 120 milímetros. Então, no caso desse aqui, vem 100 unidades, então dá e sobra, certo?
esse modelo Gold. Então fica aí a dica do Giba. Bom, então vamos começar aqui as regras do jogo. Então, primeiramente, nós vamos para o modo de jogo 1, que é o Foi Sem Querer Querendo. Então, para esse caso aqui, nós não vamos utilizar a carta de jogador inicial, então ela pode ser, por enquanto, guardada, e vamos utilizar as 54 cartas. Então, nós vamos embaralhar, eu já embaralhei, mas só para ilustrar, e nós vamos distribuir as cartas para os jogadores. Então, para o caso aqui do nosso gameplay, eu vou fazer com 3 jogadores. Então, cada jogador vai receber 3 cartas. Então, vamos supor um jogador aqui, um jogador aqui e um jogador aqui. Então, 3 cartas para cada um. E o restante vai ficar aqui no centro. E aí, o que tem que fazer? Aí, cada jogador vai ter que olhar suas cartas e vai distribuir 2 cartas para o jogador que estiver à sua esquerda. Então, vamos deixar tudo aberto aqui só para ilustrar. Então, vamos supor nós aqui. Nós vamos entregar 2 para esse vai entregar 2 para esse e esse vai entregar 2 para esse. Então, vamos supor que a gente aqui entregue essas 2, esse aqui entregue essas 2, esse aqui entregue essas 2, tá? Isso sem estar vendo, né? Eu tô só mostrando, né, aqui no exemplo. Então, vamos deixar aqui na posição, né? Então, a hora que todo mundo tiver escolhido, né, os jogadores eles vão juntar aqui e vão escolher a ordem das cartas que eles vão querer. Então, esse aqui vai estar com 3 cartas, esse aqui vai estar com 3 cartas, esse aqui vai estar com 3 cartas. Vai estar assim. E aí o que tem que fazer? Agora que cada um está, né, com as 3 cartas após essa distribuição, ele vai ter que escolher uma carta para ficar aqui à esquerda, uma carta para ficar à direita e uma carta para ficar ao centro, né? Parece meio óbvia a explicação, mas qual que é o intuito? Esse vai fazer a mesma coisa e esse vai fazer a mesma coisa. Então, essa carta vai disputar com essa vai disputar com essa e essa vai disputar com essa. Então, apenas a carta que estiver no centro, né, de cada jogador é que não vai entrar na disputa. Tá? O resto vai disputar. E como que é a disputa? Vamos virar as cartas. Aí, no caso aqui, desse modo Foi Sem Querer Querendo, nós vamos utilizar apenas as informações das cartas de busca, tá? Não vai valer aqui a ação, né? E nem os ícones de fuga. Então, apenas o que tiver aqui à direita. Então, por exemplo, vamos pegar primeiro essa disputa aqui, ó, da Dona Florinda com o seu Barriga. Então, o que a carta do seu Barriga busca? O seu Madruga, a Dona Clotilde e o professor Girafales. Só que ele está disputando com a Dona Florinda, que não aparece aqui. Então, ele não ganha. E ela, aqui a Dona Florinda, está buscando o professor Girafales, a Popes e o seu Barriga. Opa! Esse aqui é o seu Barriga. Então, ela ganha dele. Então, esse jogador aqui, ele ganha as 2 cartas
e vem aqui, né, vamos deixar, sei lá, aqui do lado, o monte de pontuação. Então ele já tem 4 pontos. Esse com esse aqui, vamos ver. Então, esse jogador aqui, que é o Kiko, ele está buscando o Chaves, o Nhonho e a Dona Florinda. Opa, Chaves está aqui. Então, por enquanto, ele está ganhando. Só que o Chaves também tem o Kiko, o Nhonho e o professor Girafales. Porque ó, o Kiko está aqui, ó. Então, nesse caso, o que acontece? Cada um vai ficar com a sua carta, porque esse ganhou desse e esse ganhou desse. Então, vem a pontuação desse aqui para cá e a pontuação desse vem para cá. E, finalmente, esse com esse aqui. Então, a Dona Florinda aqui, ela busca o professor Girafales, a Pops e o seu Barriga. No caso, não ganha, porque aqui tem o seu Madruga. Então, ela não tá, os 3 ícones de busca dela não encontram aqui o seu Madruga. E, no caso do seu Madruga, ele busca o Chaves, o Kiko e o Nhonho. Então, também não ganha, porque aqui temos a Dona Florinda. Então, quando nenhum dos dois ganha, as cartas vão para um monte de descarte aqui na mesa. Então, viu? Sem querer, querendo. Olha, eu juro que eu não armei isso, hein? Teve o caso aqui em que um jogador ganhou as duas. Teve um caso em que cada um ganhou uma. E teve esse caso que nenhum dos jogadores ganhou carta alguma. Tá? Então, pode ou um jogador sozinho levar as duas, cada um levar uma, ou nenhum levar ponto algum. Então, acabou esse turno, cada jogador ele vai pegar mais 2 cartas para ficar com 3 cartas. E aí faz a mesma coisa, né? Vai jogando, vai fazendo essa comparação, até que chegue alguma hora em que algum ou um ou mais jogadores consiga 25 pontos no total. E pode ser que na mesma rodada passe, que mais de um jogador consiga mais de 25 pontos. E aí o que acontece? Quando chegar a 25 pontos, acaba a primeira rodada. O jogo ele é em 3 rodadas e quem tiver mais pontos ao final dessas 3 rodadas que é o vencedor. Então, né, vamos supor que esse jogador aqui fez 26 pontos em alguma rodada, então essa rodada acaba, você vai marcar em algum lugar a pontuação desse, a pontuação desse, a pontuação desse, e jogar novamente até alguém, né, um ou mais jogadores conseguir 25 pontos, depois vai fazer uma terceira e no final, quem tiver mais pontos nas 3 rodadas acaba sendo o vencedor. Eu estou colocando aqui a pilha de pontuação para cima só para ilustrar, mas na verdade você vai deixar escondido para que as pessoas não consigam ver com quantos pontos você já está. Isso pode acabar influenciando no decorrer do jogo, tá? Então, né, na verdade você pontuou, você vai deixar aqui, né, cada jogador vai deixar suas cartas de pontuação viradas para baixo, tá? E aí o que pode acontecer também, né? Vamos supor que aqui tem as cartas de pontuação, tal, e aí acabou um monte de compras. O que acontece? Você pega aqui o descarte, embaralha, e aí você acaba distribuindo essas cartas. Só que aí, após você fazer essa distribuição, vai ser o último turno da rodada. Então, os jogadores vão fazer as disputas e a primeira rodada ela se encerra, mesmo que alguém não tenha conseguido chegar nos 25 pontos, tá? Que aí vai anotar e começar
a segunda rodada. E aí pode acontecer também, né, de não ser possível repor a mão de todos os jogadores até 3 cartas, então você vai acabar distribuindo e os jogadores vão ter que jogar com as cartas que tiverem ficado na mão. Pode acontecer de algum jogador ficar com apenas uma ou 2 cartas até, né? E não vai ter como distribuir. Então esse aí foi o modo 1, o foi sem querer querendo. Bom, vamos então para o modo de jogo 2, não se junte com essa gentalha. Então para esse caso aqui nós vamos usar a carta de jogador inicial e as 54 cartas como no modo de jogo 1. Então dá aquela bela embaralhada igual no primeiro modo, eu já dei uma embaralhada, né, só para mostrar. E aí nós distribuímos 7 cartas para cada jogador. Tá? Então, 7 cartas aí para cada jogador. Certo? Então, cada jogador vai ter acesso aí a essas 7 cartas e vai ser escolhido um jogador para ser o jogador inicial. Então, vamos supor que seja esse aqui. Então, além disso, a gente vira aqui uma carta do monte de compras e essa aqui vai ser a carta de referência inicial, que é o seu Madruga, certo? Então, qual que é o objetivo desse modo aqui? É ser o primeiro jogador a ficar sem cartas na mão, tá? Então, o turno ele vai começar aqui com o jogador inicial e vai seguir em sentido horário até que alguém vença a rodada, ou seja, fique sem cartas nas mãos, tá? Então, o que tem que fazer? Bom, essa aqui é a carta de referência que é o seu Madruga. Então, o jogador vai olhar e ele vai procurar aqui nas cartas de busca onde tenha o seu Madruga ou nas cartas no símbolo aqui, na referência de fuga. Então, no caso aqui, eu vou explicar já já o que é o fuga, mas nós temos 2 nhonhos aqui que nós podemos utilizar como símbolo de fuga. E como símbolo de busca, nós temos aqui do seu Barriga, da dona Clotilde, tá? Então, se a gente pegar e usar como símbolo de busca, é o que eu vou fazer por enquanto, jogamos aqui o seu Madruga e nós passamos a vez para o próximo jogador à esquerda, que também vai olhar aqui as cartas dele, só que agora a referência é a Dona Clotilde. Então vamos ver onde que tem a Dona Clotilde aqui. Dona Clotilde. Olha lá, nós não temos a Dona Clotilde, né? Esse jogador aqui não tem a Dona Clotilde em nenhuma carta. Aí o que acontece? Ela é obrigada a comprar uma carta aqui e passar o turno, tá? Mesmo que apareça aqui em algum símbolo a carta de referência, ele não pode jogar. Então, agora está com 8 cartas já. Passa para esse jogador aqui. A referência continua sendo a Dona Clotilde. Então, por enquanto aqui tem essa carta como referência aqui no símbolo de fuga. Vamos ver se tem outra Dona Clotilde. Né? Lembrando que não vale jogar aqui a Dona Clotilde que está no centro. Vale só nos símbolos. Então, não tem outra. Então, a única opção que esse jogador tem de jogar é usando a carta de fuga. E aí, o que acontece? Quando você joga com o ícone de fuga, você vai pegar as cartas que estiverem aqui e vai
obrigar algum dos jogadores a ficar com elas, né? Essa aqui, ela não vai junto, tá? Então, vem para cá, vamos supor que ele escolheu esse jogador para ficar com as cartas, ele fica com essas cartas aqui e ainda acaba comprando mais uma. E aí a nova carta de referência acaba sendo essa aqui, que é o Seu Madruga. E aí vai continuando aqui, os jogadores vão colocando pela carta, pelo símbolo de busca, pelo símbolo de fuga, os jogadores vão acabar ficando com cartas aqui na pontuação, e quando alguém ficar sem cartas na mão, a rodada termina. E aí, como que é o critério de pontuação? Aí, no caso, não vai ser considerado o ícone aqui com o número de pontuação, e sim o número de cartas que restaram aqui na pilha, tanto, né, de pontos aqui, quanto as cartas que tiverem ficado nas mãos dos jogadores. Então vamos supor, por exemplo, que foi acontecendo toda a rodada aqui e esse jogador ficou sem cartas nas mãos. Então acabou aqui, ele está sem pontos, e esse jogador aqui, vamos supor que ele ficou com esse bolinho aqui de pontos negativos. Então, ó, esse jogador, na hora de marcar a pontuação, ele vai ficar com 3 pontos, né, que no caso vai ser considerado como um ponto negativo. Esse aqui vai juntar tanto as cartas de pontuação quanto as das mãos, vai ficar com uma quantidade aqui maior, né, de pontos, e esse aqui também vai juntar as cartas das mãos da pontuação e vai marcar também no caderninho. E aí, joga-se uma segunda rodada. E aí vão ser somados os pontos das 3 rodadas. E quem tiver ficado com menos pontos, ou seja, quem pegou menos cartas, é aquele jogador que vai ser o vencedor do jogo. Então, né, porque você tem que fazer o possível para não pegar as cartas aqui da mesa. Então vamos supor que esse jogador aqui no final terminou com 20 cartas, esse com 25 e esse com 30. Então esse ganha porque ele ficou com menos cartas, certo? A rodada também, ela pode terminar caso não tenha mais cartas no baralho de compra e todos tiverem passado por não ter como jogar, né? Porque às vezes pode acontecer de ter um personagem aqui e nenhum jogador ter, tanto no símbolo de busca quanto no símbolo de fuga, né? Não tem carta alguma para jogar. E aí, se acontecer isso, aí todos os jogadores eles vão ter que somar a quantidade de cartas que sobraram nas mãos, né? Junto com a pilha de pontos que ficaram aqui na rodada. E finalmente nós temos o modo de jogo 3, que é o A Vingança Nunca é Plena. E aí nesse caso nós vamos utilizar a carta aqui de jogador inicial e as 54 cartas aqui, como no modo de jogo 1 e 2. Tá? E para esse modo aqui nós vamos considerar apenas as habilidades das cartas, certo? Não vão ser utilizados os ícones de busca nem os ícones de fuga. E aí o critério de pontuação vai ser considerado aqui. São 25 pontos também, igual no modo 1.
Então, nós distribuímos aqui 2 cartas para cada jogador. Então, 1, 2, 2, 2. E colocamos aqui no centro e escolhemos um jogador para ser o jogador inicial, tá? Então, vamos supor que seja esse aqui. Então, o que ele tem que fazer? Ele vai olhar as cartas dele, né? Eu vou abrir aqui e vai ter que executar alguma das ações. Ou ele pode descartar ou uma ou 2 cartas e comprar de novo para ficar com 2 cartas na mão. Só que aí, a partir do momento que ele descarta, ele não pode, na mesma rodada, executar a ação. Então vamos supor aqui, nós estamos com a Pops e o Nhonho. Então, no caso da carta da Pops aqui, pegue uma carta de chaves aqui com o Nhonho na frente de outro jogador e põe na sua frente. Não dá para ela usar porque está começando o jogo, ninguém tem ainda nenhuma carta de chaves Kiko ou Nhonho à sua frente. Agora ele pode baixar o Nhonho aqui, né? E ele conseguindo baixar junto o Chaves e o Kiko, ele vai pontuar as 3 cartas. Então vamos supor que ele baixa aqui na frente dele a carta do Nhonho, aí ele compra para ficar com 2 cartas e passa a vez. Então acaba sendo o próximo jogador à esquerda. Então ele vai vir aqui, vai olhar, tem o Chaves e a Pops. O Chaves, ele pode ou baixar o Chaves, ou ele pode pegar a carta aqui do Nhonho, por exemplo, né? Ela pode pegar o Chaves, o Kiko, o Nhonho na frente de outro jogador e pôr na frente dele. Então vamos supor que ela usou aqui essa ação de pegar a carta. Então vem aqui para o descarte, ela pega, coloca na frente dela, né? E vai comprar mais uma carta aqui, ficando com 2 e passa o turno para o próximo jogador. Esse aqui. Então, ele tem a carta da Pops, que pode pegar o Chaves, o Kiko ou o Nhonho de um jogador, ou o Professor Girafales, que se ele tiver com a Dona Florinda na mão, pontua as 2 cartas. Então, como ele não está com a Dona Florinda nas mãos, não tem por que ele usar essa aqui. Então, ou ele descarta essa e pega outra, ou ele executa essa ação. Que, no caso, acho que vale a pena, né? Porque ela pode usar. Então, ela descarta a Pops e pega o Nhonho aqui. Então, vai e compra outra carta. E volta aqui pro jogador, né? E aí, o jogo vai acontecendo até... Vamos fazer tentar algum caso aqui em que a gente consiga pelo menos baixar aqui os 3 para vocês verem, né? Então, Dona Florinda é igual ao Professor Girafales, eles têm que estar juntos na mão para você baixar e pontuar as 2. Mas tem a Pops aqui de novo, né? A Pops ela tá em peso aqui, a gente vai roubar o Nhonho e comprar mais uma. Né? Vem um Kiko. Vez esse jogador aqui. Você pode baixar o Chaves. O Senhor Barriga, você pega uma carta aleatória da mão de qualquer jogador e pontua imediatamente para você. Então vamos usar essa ação aqui, ó. Então vamos supor que ele usou essa ação e vai pegar aleatoriamente essa aqui e vai virar ponto para ele. Então tem 3 pontos. Tá? Ele não precisa nem mostrar. Ele vai ficar aqui, mas ele já sabe que ele tem 3 pontos. E quando alguém chegar a 25, acaba a rodada e joga 3 rodadas. Então, ele completa aqui para ele ficar com 2, passa para esse aqui. Agora, esse aqui, ó, ele também, como ele teve a carta roubada, ele tem que ficar com 2 também. Certo? Então, é a vez dele aqui. Ele continua com a Dona Florinda, que teria que ter o Professor Girafales aqui. Então, ele descarta essa ou ele usa o Kiko. Então, vamos baixar o Kiko aqui.
e comprar mais uma carta. É a vez desse jogador aqui. Também Dona Florinda não dá para usar porque tem que ter o professor Girafales. Ele baixa o Kiko. Opa, ó, tá vendo? Já tem o Kiko e Nhonho, falta só o Chaves. E compra mais uma. Vez desse jogador. Ele tem 2 Chaves aqui. Então ele pode ou descartar e comprar outra ou baixar. Porque ele baixou aqui o Chaves na mesa e comprou mais uma para ficar com 2. Agora é a vez desse aqui. Olha lá, ele tem 2 Dona Florinda. Então ele descarta uma para tentar eventualmente pegar o professor Girafales ou ele descarta as 2. Então ele pode descartar as 2 e pegar outras 2. E passa para esse jogador aqui. Dona Florinda tem que estar com o professor Girafales, não adianta. Agora ele pode usar o seu barriga para pegar a carta de alguém e virar ponto. Então ele pegou desse aqui. No caso, são 4 pontos. E põe aqui na pontuação. Compra mais uma. Quero esperar até ficar com os 3 aqui para vocês verem. Então esse, como teve a carta roubada, ele pega para ficar com 2. E é a vez dele. Então ele tem o Chaves, que ele pode baixar ali. Ou ele pode baixar o seu Madruga aqui. Pega uma carta da pilha de pontuação de qualquer outro jogador e pontue para você. Então ele vai escolher usar essa ação aqui e vai escolher na pilha de pontuação alguma carta para pegar. Então ele vai escolher, por exemplo, desse jogador aqui, está pegando 4 pontos aqui. Então ele já está com 7. Então ele repõe a mão dele e passa para o outro jogador. E tem o professor Girafales e a Pops. A Pops pode pegar uma carta de Chaves que com o nhonho do outro jogador. E o professor Girafales tem que estar com a Dona Florinda para poder baixar. Então ele vai usar essa aqui para pegar, por exemplo, o nhonho desse aqui. Tá? Então repõe a mão aqui. Em vez desse aqui, tá com 2 Dona Florinda, ele vai descartar, pegar outras 2, passar. A Dona Clotilde cancela o efeito do seu Madruga, não adianta agora. E o Chaves ele pode baixar, só que ele já tem o Chaves, né? Então de repente ele descarta aqui e pega outro. Vamos lá. O Dr. Girafales não adianta e o seu Madruga ele pega uma carta da pilha de pontuação de qualquer jogador. Então vamos supor que ele usa essa aqui e pega essa carta aqui como pontuação. Comprou. Vem para esse aqui. Aqui também ainda está com o professor Girafales, falta a Dona Florinda. Pega uma carta da pilha de pontuação e pontua. Pega esse cara aqui. Compra mais uma. Vou jogar mais um pouquinho aqui, vamos ver. Dona Clotilde cancela o efeito. Vamos descartar e comprar 2. Agora a vez desse aqui, ele precisa só do Chaves. Ele precisa ou roubar o Chaves aqui, ou ter um Chaves aqui para fazer os 12 pontos. Então, 2 professores Girafales, descarta, compra 2. A vez desse aqui. Pops e professor Girafales. Professor Girafales falta a Dona Florinda, ele vai pegar o Chaves que com o nhonho de um jogador. Então, vai pegar o nhonho de volta. E compra uma carta. Tá difícil aqui de juntar os 3, hein? Dona Florinda. Vamos usar o seu barriga aqui, que ele vai pegar uma carta aleatória da mão de algum jogador e pontuar. Então, da mão. No caso aqui, pegou 2 pontos do seu barriga. E vai comprar
mais uma. Esse aqui tem que repor 2. Então agora é a vez desse aqui. Pode baixar o Chaves ou pegar uma carta da pilha de pontuação de outro jogador. Então ele baixa o Chaves aqui, compra mais uma. É a vez desse aqui. Deu Chaves, meu Deus do céu. Esse não dá para usar porque não tem Dona Florinda. Então pega uma carta da pilha de pontuação de qualquer outro jogador e pontue para você. Vai pegar desse aqui, ó. Compra mais uma. Fica com 2. Agora esse. Dona Florinda não adianta porque não tem protetor de Girafales. Ele baixa esse aqui. Compra mais uma. Agora é a vez desse aqui. E aí, olha o que acontece, ó. Ele tá com o Nhonho e o seu Madruga. Então, finalmente, aqui vai cair no caso, né? De que se tiver com o Chaves e o Kiko também, ou seja, tiver com os 3 juntos, ele pontua os 3 e ganha 12 pontos, tá? E aí vai o jogo continuando até alguém chegar a 25 pontos. Aí acaba a rodada e faz isso mais 2 vezes, vai somar os pontos em cada rodada e no final das 3 rodadas, quem tiver mais pontos é o vencedor da partida. E em todos os modos, se chegar no final e empatar no número de pontos, né, o jogador que tiver ganhado mais rodadas, ele vence a partida. E se empatar, continua empatado. E aí, se acontecer de acabar o baralho de compras, aí você vai embaralhar a de descarte e formar um novo baralho de compra, certo? Bom, então é isso. Se tiver ficado alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu tento responder o quanto antes. Aproveita também, se você tiver gostado do vídeo, dá aquela curtida para ajudar o canal. Se inscreve se você ainda não for inscrito. Clica no sininho para receber atualização de vídeos novos. Compartilha com alguém que você acha que possa gostar. E aproveita também para assistir os demais vídeos do canal, que já tem bastante coisa legal. E siga também o Coisas de Giba no Facebook, no Instagram e no TikTok, beleza? Então, obrigado por assistir, eu espero vocês no próximo vídeo e um abraço. Tchau!